Estamos de volta com o nosso Espaço Feminino. O nosso tema do programa de hoje é saúde e estamos falando sobre remédio ou medicamentos. Você sabe a diferença? Você que está com a gente desde o primeiro bloco já descobriu a diferença entre um e outro. Mas é fundamental, né, doutora, a gente conhecer essa diferença e isso trouxe para a gente aqui no bloco anterior a preciosidade do remédio em si, que é o produto natural. Isso. E a gente comentou até no intervalo que hoje o ser humano, de uma maneira geral, não tem muita paciência para poder começar a fazer uso do produto natural, do medicamento natural e aguardar o seu efeito. Isso. É essa urgência. É porque é a predisposição de não sentir dor, não ter paciência com o mal-estar. O que é, doutor? Vamos falar um pouquinho disso, dessa emergência. Nós não nascemos para sentir dor. Sim. Tá? Então, em termos médicos da nossa medicina prática, alopática, oficial brasileira, o que é urgente no Brasil é cirúrgico. Então, isso é uma urgência cirúrgica, não tem substituição. O segundo passo é dor. Por que o senhor fala no Brasil? Oi? Por que no Brasil? É porque a gente está no Brasil ou porque é diferente lá fora? É diferente lá fora. Por exemplo, você chega na China, por exemplo, se você chega num caso clínico de dor, você vai ser só operado no último caso. Porque eles vão te fazer acupuntura, vão fazer medicina ayurvédica, vão te fazer medicina homeopática, vão fazer de qualquer outra coisa. Mas eles vão identificar a urgência. Mas só quando não tem jeito. Por exemplo, eu vejo aqui no Brasil alguns profissionais chegarem com litíase biliar no consultório. É um cálculo que pode levar a uma icterícia, pode levar a uma pancreatite violenta, até a óbito. Vamos fazer uma desintoxicação de vesícula. Eu acho totalmente um absurdo. A litíase é o quê? Um cálculo, na vesícula. Não, mas cálculo na vesícula, hoje em dia a gente está com cálculo na vesícula, operar. Mas é o correto. Ah, tá. Essa é a atitude correta. Tá? Na China, eles não fazem isso. Eles fazem um processo de desintoxicação com água destilada e limão para dissolver aquilo. E funciona. Eu, particularmente, como profissional, não tenho coragem de fazer isso. Porque se um litíase, um cálculo desse, se desloca da vesícula, vai para o colédoco do pâncreas e faz uma pancreatite, a paciente tem óbito. Quer dizer, então é uma coisa de risco. Também é uma situação extrema do outro lado, né? Só que eles lá têm essa cultura de tratar até a gente come tudo que mexe, tudo que vive, então é uma cultura totalmente diferente nossa. Então aqui no Brasil nós temos esse imediatismo. Por exemplo, a dor. Nós não nascemos para sentir dor. Então você vai ali e toma analgésicos, sem saber que tipo de analgésico. Por exemplo, a dipirona, dentro dos analgésicos, é o menos agressivo. E eficaz? Eficaz. Só que o mais consumido no Brasil são todos os derivados do paracetamol. E o paracetamol... Mas eu tenho visto que de 1 ano, 2 anos para cá, na conversa informal entre amigos, entre a gente, eu já tenho escutado que é para esperar um pouco com o paracetamol e utilizar mais a Novalgina. A dipirona. A Novalgina é o... Mas isso veio acontecer agora. É recente isso. Há 4 anos atrás, descobriu-se que morria-se muito mais de dengue de usar o paracetamol do que o mosquito da dengue. Do que o mosquito. Do que o mosquito. Porque o paracetamol faz uma calcificação hepática. Ele intoxica seu fígado de tal maneira que seu fígado vira uma fibrose hepática, fica duro, não metaboliza mais nada. Isso leva a óbito. Então, descobriu-se que morria-se muito mais pela doença hepática do que pelo mosquito da dengue. Olha que engraçado. Isso já chegou aos ouvidos nossos, dos leigos, de pessoas que não são médicos, não são profissionais da área. Mas é porque há esse comentário... Evita, porque isso aí vai... Então, o que é dor? Dor você tem que pensar em distribuir ela pelo corpo, porque quando você distribui a dor localizada pelo corpo, a dor se ameniza. Ela dissipa um pouco, Ela dissipa e você ameniza. E como fazer isso? Quando você tem uma enxaqueca, por exemplo... Então, uma enxaqueca, você tem uma dor localizada no globo ocular, ou no occipital, ou frontal, alguma coisa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, vai dar conforto ao paciente. Então, você tem lá o Traumel, tem uma arnica homeopática, tem alguma coisa que você pode fazer para dar aquele alívio imediato para a pessoa. Não precisa chegar ao extremo do medicamento, da droga, tá? Porque não é um caso de vida ou de morte. É uma enxaqueca que ele já convive com ele há 10, 12, 15 anos. Porque também existem os medicamentos, o senhor falou da dipirona, do paracetamol isolados, mas eles fazem associação, né?
Associa um tipo de pirona Tem gente com cafeína. Tem. O que é pior, mais ainda o quadro. Porque destrói o sistema nervoso central. A cafeína destrói o sistema nervoso central. A cafeína inibe a fixação de cálcio no corpo. Você acidifica seu sangue. Então vem a doença mais grave. São os efeitos colaterais. Assim vive a indústria. Então nós vamos rever e reumanizar a medicina para poder buscar esses produtos naturais ou vamos adoecer mais a população nossa. Vamos viver mais tempo dependente quimicamente de mais drogas. Uma pergunta pessoal agora. O senhor, com os seus familiares, chega ao ponto de indicar um medicamento ou sempre só o natural? Sempre o natural. O medicamento só em último caso. Em último caso. O medicamento é em último caso. Eu não sou contra, tanto na família, eu busco muito o alimento. Quando o alimento não é suficiente, porque ele está pobre de nutrientes, aí vai a planta, vai o chá, vai tudo. Tem os óleos, tem a suplementação, hoje aí bem orientada, sim, fazendo excelentes efeitos. Sim. Tá? Então eu só vou mesmo no medicamento, ou liberar um medicamento, quando não tem jeito. Aquele ali, bom, está num poço que precisa tomar o medicamento pontual. Vamos supor um antibiótico. Um antibiótico. Sim. Tomou por X tempo, está lá fazendo um quadro de pneumonia, que é comum acontecer uma pneumonia por uma baixa imunidade. Então você vai lá tomar o antibiótico azitromicina. Tomou o antibiótico por 3, 5, 7 dias. Agora, junto com isso, vamos trabalhar a flora intestinal para manter a imunidade dele alta. Terminou aquilo, vamos trabalhar com um detox para fazer essa limpeza de sangue, tirar essa informação para desintoxicar esse organismo, que isso é fundamental. Essa desintoxicação que o senhor está dizendo, a gente já ouviu quantas vezes casos de filhos, de amigos, de crianças que já tomaram tanto antibiótico que ele passa a não fazer efeito. Aí começa a estragar os dentes, começa justamente a agir de uma outra forma no organismo. Você precisa passar, mais uma vez citando a pastora quando começou o programa, falando sobre as células, se você não fizer uma programação de células, que a cada 7 dias nós temos células novas, dando uma informação de saúde, nós vamos fazer, o replique celular nosso vai ser sempre sobre doença. Então nós temos que reinformar o organismo, dentro do seu código genético, como repetir saúde, como fazer saúde. Isso é ortomolecular? Isso é ortomolecular, isso é homeopatia. Tá? Isso é o alimento adequado, isso é a Ayurveda, isso é a medicina de fazer yoga, isso são as terapias não invasivas e não agressivas. Então, não somos contra o medicamento, só para ficar... Mas vocês são a favor de diminuir o uso do medicamento. Precisa diminuir esse uso do medicamento. Hoje... Doutor, mesmo para doenças crônicas, não sei se são doenças, tipo hipertensão, precisa tomar remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, mesmo nesses casos? Mesmo essa pergunta sua vem muito a calhar para uma informação para o nosso povo. Todo mundo tem um hipertenso ou um diabético dentro de casa. São doenças crônicas. Principalmente por causa... Quando e são doenças que são primo-irmãs. A diabetes idade. e a hipertensão são primo-irmãs. Porque você toma diurético para hipertensão, aí você perde potássio. Se você perde potássio, começa a ter câimbra, dormência, formigamento e começa a fazer diabetes. São co-irmãs, hipertensão e a diabetes. E, com o tempo, as duas tendem a trabalharem juntas, hipertensão e diabetes. São crônicas. Infelizmente... Dá para tratar de forma natural? Dá. Infelizmente, na nossa medicina alopática, nós não temos tratamento para as doenças crônicas. Não existe tratamento para as doenças crônicas em lugar nenhum do mundo. As únicas terapêuticas que oferecem alguma coisa para a doença crônica sem lesar o indivíduo é a homeopatia, é a ortomolecular, é a ayurvédica e a yoga. O senhor está dizendo isso... E a medicina tradicional chinesa. Nada mais consegue dar isso para o homem. A alopatia, não trata dessas doenças crônicas, mas lesando outras partes do corpo. Lesando os efeitos colaterais para o organismo, com os medicamentos. O culpado não é o médico também, porque a formação dele é ela. Sim, claro. Tá? A formação dele é essa. É tratar da doença, é dar o bem-estar daquele momento. Ele estudou 6 anos da vida dele para poder trazer uma solução. Só que nesse estudo que se faz de 6 anos, estuda-se doença e não o homem. Como tratar da doença. Então as doenças estão ficando mais fortes. Diante desses medicamentos, as doenças estão ficando mais fortes, mais resistentes. Esse é o problema. Então quando eu falo em reumanizar a medicina, é reumanizar esse conceito de que o homem tem que ser maior que a doença. Essa entidade não pode vencer o homem. Sim. Então é isso que nós precisamos rever no nosso conceito. É reumanizar de tal ponto que nós só vamos chegar a dar o medicamento na fase extremosa. Não tem jeito, é aguda, chegou. Por exemplo, no Brasil,
Tá? A gente falou de antibiótico, que é um carro-chefe nos tratamentos de diversos tipos de doença. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos uma técnica proibida pelo Conselho Federal de Medicina, que é a ozonioterapia, capaz de tirar, de contribuir no tratamento das doenças infecciosas agudas e crônicas, de forma objetiva e pontual. Mas por quê? É comercial isso? É muito barato. Ah, tá. Então, se você sofre um acidente na Europa e entra no hospital para ser internado, a primeira coisa que eles fazem em você é a aplicação de ozônio, que é antibactericida, antiviral. Até saber qual antibiótico você vai usar, ou vai tratar de quê, ele faz aqui e ele salva a vida. É a primeira administração. A primeira administração é o ozônio. Aqui no Brasil é proibido. Não pode? Não pode, no Brasil é proibido. É um oxigênio, que você tem uma bala de oxigênio, passa num aparelho que transforma-se em ozônio, você bota na seringa, faz muscular, mistura com o seu sangue, faz venoso, acabou o problema. Ou bota no soro e acabou o problema. Salva a vida de maneira assustadora, mas no Brasil não pode. No Brasil só é permitido a prática do hidrozônio, que você bota o ozônio numa banheira pensando na beleza. E nós não estamos pensando, você pega uma ferida diabética com ozônio, com 2 semanas está fechada essa ferida diabética. Mas até que ponto se interessa a indústria farmacêutica? Esse é o problema. Então, a ortomolecular, a homeopatia, que se propõe ao tratamento dessas doenças crônicas e de restaurar, querem trabalhar com esse tipo de produto. Então, hoje existe a Ana Cristina, que é a presidente da ABOS, que é uma médica com grande conceito do Brasil inteiro, para criar a associação do uso de ozônio, e o Conselho Federal de Medicina não permite. Então, é uma briga que fica sobre, eu imagino como é que é. Quem tem que vencer, a doença ou o homem. Sim. Então, hoje nós temos a Associação Brasileira de Medicina Complementar, que já contamos com quase 50 mil profissionais cadastrados dentro dela. Nessa briga contra esse conselho e essa Anvisa que está marginalizando o tratamento da saúde para valorizar a doença. Por isso a importância de programas como esse, para a gente poder fazer com que você fique informado e comece a se conscientizar, de naturalizar aquilo que você ingere, mesmo para tratamento de doenças e enfermidades. Bom, nosso tempo assim já está estourando. A gente vai chamar agora a dica de saúde. Confere aí na sua tela. A água é a bebida mais consumida em todo o mundo. Barata e livre de calorias, ela é essencial para a manutenção da beleza e para o bom funcionamento do organismo. Muita gente, no entanto, não sabe qual deve ser a quantidade correta de água a ser ingerida diariamente. Afinal, este cálculo deve ser personalizado para que não aconteça um excesso que poderia ser até prejudicial à saúde. Os alimentos também são boas fontes de água e devem ser levados em conta. Quem come muitas verduras e frutas, por exemplo, pode necessitar da ingestão de menos água, enquanto aqueles que ingerem muito sal vão precisar de uma maior quantidade do líquido. Afinal, cerca de 65% do nosso organismo é constituído de água. A função deste líquido em nosso organismo é bem ampla. Segundo Luciana Carneiro, nutróloga, a água ajuda na filtração renal, na eliminação das toxinas da alimentação, além de hidratar pele, cabelo e intestino, melhorando o seu funcionamento. Mas atenção, nada de exageros. Beber água demais pode fazer mal à saúde. Isabel contou que o excesso de líquido pode levar a um quadro de confusão mental e hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue. Para não errar a mão e saber quantos copos consumir, a nutricionista explicou que se deve levar em consideração a água presente nos alimentos e também dados pessoais como idade, peso, nível de atividade física, clima, alimentação, função renal, grau de hidratação. Para não errar na quantidade de água, faça um cálculo simples. Um adulto saudável pode tomar cerca de 35 mililitros de água por quilo de peso. Por exemplo, um indivíduo de 70 quilos deveria ingerir 2.450 mililitros de água pura por dia, ensinou a nutróloga. É importante dar atenção aos alimentos e bebidas que nos fazem desidratar, como o café, o chá mate, refrigerantes de cola,
embutidos, molho de soja e outros alimentos industriais ricos em sódio, concluiu Isabel. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Gente, nós vamos agora desinformar o pudim. Daniela Azevedo, você tem aquela música de suspense? Meu Deus. Vamos lá. Não posso errar. Não vai Vou errar. passar a faca aqui, ó, pra soltar um pouquinho, tá? E vamos nós. Tcharam! Meu Deus. Ai, meu Deus, fica até arrepiada aqui. Uhul! Não quebrou, não quebrou. Soltando aqui a calda. Não quebrou. Eu posso te dizer uma coisa? Se quebrasse, tava tudo normal, porque é o risco que Verdade, todo mundo corre. Não é Tem verdade? pessoas que pedem até pra gente desinformar no lugar que a gente Vamos chega. botar o aí, enfeite. Ó, pra decorar, pra ficar bonito, né? Pra sua... Colocar, é um pudim de nozes, vamos Isso. decorar com nozes. Aí você põe assim um pouquinho Sim. de nozes, umas 4 nozes, ou pode botar sequência de nozes para fazer lateral. A criatividade fica com você. Exatamente. A gente vai para o intervalo bom? rapidinho, depois voltamos.